Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. O LagesCast é um novo meio de comunicação da Prefeitura de Lages, da Prefs, né? E tem o intuito de comunicar de forma acessível, assertiva e dinâmica para aproximar a gestão pública da população. E hoje nós vamos falar de um tema super importante. Eu sou Fernanda Gabriela e vamos tratar do Maio Laranja. E para isso, eu tenho aqui 3 convidadas maravilhosas que entendem do assunto, que trabalham dia a dia com situações. Então, nós temos aqui Bruna Lima, que é a nossa psicóloga, Renata, que é nossa assistente social, e a nossa secretária de assistência social, Políticas para Mulheres e Habitação, não é isso, secretária Carol? Então, meninas, sejam muito bem-vindas, tá? Esse é o momento da gente ter uma conversa leve e fazer com que a galera que está assistindo em casa, ela entenda de forma prática, né, e fácil do que a gente está tratando hoje, que é um assunto super importante e que não precisa e que não deve, na verdade, ser tratado só no mês de maio, né? É um assunto urgente e a gente tem que tratar todos os dias. Então, se sintam à vontade. É isso mesmo, Fernanda. Obrigada pelo convite. É uma honra e também uma responsabilidade muito grande falar desse assunto que, de fato, é urgente, é importante e, infelizmente, faz parte da realidade de muitos municípios da nossa região, do país e do mundo. Verdade. Pode se apresentar, Renata, para a galera de casa. Olá, eu sou Renata, sou assistente social, mestre em serviço social e eu atuo na política de assistência social do município de Lages, no setor da proteção social especial. E agradeço o convite e faço das palavras de Bruna a minha, que é uma honra estar aqui. E uma tristeza também, trazendo os dados, falando sobre essa temática que acontece diariamente, a cada minuto, a cada 9 minutos, uma criança ela é violentada e é um tema muito sério e urgente a ser discutido e que toda a comunidade, toda a sociedade se sinta convocada a ser um sujeito ativo na defesa dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Perfeito. E é um dado assustador, inclusive, né? Isso. Pode se apresentar, Carol, para a galera de casa. Pois é, pessoal, eu sou Carol Salviano, secretária de Desenvolvimento Social, Políticas para as Mulheres e Habitação. E é uma honra estar aqui reunida com vocês, nossos profissionais, né? Renata atua lá na secretaria e Bruna na Secretaria de Educação. Mas que quando a gente fala sobre direitos, né, de crianças e adolescentes, a gente está falando de uma rede, né, de uma rede de proteção que envolve vários setores: educação, saúde, assistência social, juventude, Ministério Público, né, todo o setor de justiça, Conselho Tutelar, Conselho de Direito, né? E aí eu reforço, é uma pauta que a gente trata diariamente, né? E é importante que a gente traga para ter um alcance maior para as pessoas essa temática, para as pessoas entenderem como é que funciona, como é que a gente trata, como é que a gente lida com isso no dia a dia, quem são as pessoas de referência, quem são os órgãos de referência no nosso município, né? Porque esse dado alarmante, ele não é restrito a uma cidade, a um estado, ele alcança o país inteiro, né? É uma problemática que é tratada pelos municípios, que é onde as pessoas estão, né, vivendo, onde as pessoas estão morando. E é importante demais que a gente converse aqui e traga minimamente esclarecimentos para a população, para a gente entender mais ou menos a dinâmica, como a gente trata dessa pauta lá em Lages, né? Perfeito, meninas. Então, para começar, Renata, vamos esclarecer aqui para a galera o que é o Maio Laranja, né? E qual é a origem dessa campanha. Então, no ano de 2025, faz 25 anos que foi instituído o dia 18 de maio como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a partir dessa data, se oficializa as ações contínuas e coordenadas e estratégicas para defender os direitos humanos e direitos sociais das crianças e dos adolescentes, sobretudo da violência sexual, mas também outras formas de violência, né, que em relação a essas ações de proteção.
E aí, o dia 18 de maio, a campanha Maio Laranja tem o objetivo de conscientizar, informar, mobilizar e convocar toda a sociedade, todo o Estado, a família, as crianças e os adolescentes para serem sujeitos ativos na defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E também para que todos sejamos sujeitos ativos, né, de proteção para garantir a esses sujeitos de direitos, que eles devem ser reconhecidos como sujeitos de direitos respeitados, ouvidos, acolhidos, na defesa do seu pleno desenvolvimento, de forma segura e protegida, livre de qualquer forma de exploração sexual e qualquer outra forma também de violência. E aí o Maio Laranja ele vai ser esse mês que os municípios, os estados fazem campanhas que enfatizam essa temática, né, contra o abuso e a exploração sexual, que infelizmente é um dado que vem sempre crescendo, está em crescimento, e exige o fortalecimento de ações de prevenção, de vigilância e de proteção constante. Não apenas, como foi falado, né, não apenas no mês de maio, mas no dia a dia da execução das políticas públicas nos municípios, nas escolas, nos estados, diariamente, né? É um papel nosso, enquanto agentes de política pública, fortalecer essa rede de proteção, contando com o apoio e o empenho dos municípios, dos estados, para que sejam ações além do mês de maio. Entendi. E é importante ressaltar, até para quem não sabe, o porquê do dia 18 de maio, né? Que, no caso, em maio de 1973, Araceli, esse caso, inclusive, ficou bem conhecido, né? Uma menina de apenas 8 anos, ela foi sequestrada, drogada, estrupada. Então, assim, foi um absurdo, né, gente? E a gente sabe que, até hoje, inclusive, esse caso ele está impune. Então, precisou acontecer uma atrocidade dessa para que a gente pudesse instituir realmente um dia, né, dedicado e, aliás, um mês também a essa causa. E vale lembrar que não é só durante o mês de maio, né? Todos os dias. Então, para que a gente não possa voltar a ver casos desse E nível. assim, Fernanda, acontecem várias atrocidades todos os dias, né? E às vezes a gente nem tem não são conhecimento. evidenciadas, né? Mas uma ganha um destaque maior, um destaque nacional, e aí há essa mobilização para que essa pauta seja trabalhada com mais assiduidade, né? Digamos assim, semelhante ao 18 de maio, a gente tem a campanha do Agosto Lilás, que precisou uma mulher ser violentada quase até a morte. Verdade. Né? Para que, se tivesse um olhar mais aprofundado sobre a pauta, fosse trabalhado de uma maneira com uma mobilização maior, né? É semelhante ao Dia contra a LGBTfobia. Enfim, são sempre quando a gente vai ver o que marcou, por que dessa data. Precisa ter acontecido para poder ter a data, né? Grande, exatamente. Total. Então, com base nisso, eu queria saber por que, gente, ainda é tão difícil falar desse assunto, já que é um assunto tão urgente, né? Poderia responder a sua pergunta com outra pergunta. A quem interessa que a gente não fale sobre o assunto? A quem interessa os tabus a respeito de abuso e exploração sexual infantil? Acho que a resposta ela tá muito clara, né? Aos abusadores, às pessoas que são responsáveis por esse tipo de violência. Total. Falando em violência sexual, a gente tem 2 tabus, tanto a violência quanto a sexualidade, né? Então, muitas vezes, a sexualidade ela não é trabalhada em casa com a criança, justamente por ser um tabu, a criança não entende, não conhece, nem mesmo os limites do seu próprio corpo. E aí é que as violências, na maioria das vezes, acontecem. Eu acho que Renata talvez tenha os dados, mas as violências contra a criança, elas acontecem em contextos familiares. Vizinhos, e é o conhecidos. maior percentual, inclusive, né? Então, no lugar que a gente devia estar se sentindo ali protegida, acolhida, é onde o abuso acontece. Exatamente. Então, eu acho que essa também deve ser a parte mais difícil de tudo isso, né? Exatamente. E aí mostra a importância da educação sexual, né? Dentro da
das famílias, no ambiente escolar, nos ambientes em que essas crianças e esses adolescentes eles estão inseridos, para que eles possam reconhecer quando um toque, um carinho, que não é carinho, né? Se torna desagradável, não é permitido, e eles possam buscar o adulto de referência, a pessoa que possa protegê-lo. E infelizmente, mais na frente eu vou trazer os dados, a maioria dos abusos acontecem, como a Bruna falou, no ambiente familiar, com pessoas da família ou pessoas que tenham contato com a família, um convívio. E é necessário e urgente esse debate, esse diálogo sobre a educação sexual. Total. Inclusive, eu trouxe até uma pergunta mais pra frente. A gente vai falar mais detalhadamente desse caso de ter a conversa, de ter a orientação dentro de casa, né? Sobre essa questão que você acabou de tratar. Então, com base nisso tudo, a gente já falou aqui de dados no Brasil, né? E aí eu queria saber se vocês têm algum dado na nossa região, né? Sobre esses casos de abuso na nossa região. Infelizmente, a nossa região ela não tem os dados concretos sobre os abusos que acontecem. Sobre essa estatística, né, como um todo, porque a gente tem uma fragilidade na nossa rede de proteção, que é uma fragilidade em relação à divergência do que seria essa rede. E aí, nós, enquanto técnicas socioassistenciais da política de assistência social, a gente tem os dados, os registros referentes aos acolhimentos e os atendimentos que a gente realiza. Perfeito. Mas ainda não é algo sistematizado. Mas a gente tem esses registros de atendimentos porque a violência sexual ela é um crime, ela precisa ser denunciada e essa vítima, essa criança, esse adolescente, ele precisa ser acompanhado pelas políticas públicas. Sim. E esse acompanhamento ele vai se dar na assistência social, através dos serviços socioassistenciais disponíveis no município. Vai ser um trabalho articulado junto à educação, junto à saúde, junto ao Conselho Tutelar e junto aos órgãos de segurança pública e outras instituições que se fazem necessárias para garantir esse acompanhamento, esse atendimento. E aí, reforço mais uma vez, porque historicamente, alguns municípios, e tinha a prática anterior de que é só assistência social que deveria ser rede de proteção. E hoje não, hoje a gente tem ampliação, a gente consegue dialogar, apesar dessa divergência, a gente consegue dialogar com a educação, com a saúde, até com o Conselho Tutelar, sobre como se dá essa rede de proteção, como ela deve acontecer, e sempre tentando trabalhar de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, defendendo os interesses da criança e os direitos dessa criança e do adolescente. Então, em relação aos dados, eles são assustadores e eu trago a partir da publicação 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024. E o anuário vai trazer que 88,2% das vítimas são meninas, sendo 52,2% meninas negras, e aí a gente vê que tem o recorte do gênero, recorte da raça, né? Elas possuem no máximo 13 anos, que representa 61,6%. 84,7% dessas meninas que foram violentadas, elas foram violentadas por familiares ou conhecidos. E 61,7% desses abusos ocorreram dentro de suas casas, o ambiente que seria de proteção para essas crianças. E aí é importante colocar que essa forma de violência sexual, de exploração, o abuso, a exploração sexual, ela traz questões como o risco, a vulnerabilidade social, traz também a relação de poder do adulto com aquela criança ou aquele adolescente, né? E traz também questões como a orientação sexual, questões socioeconômicas a partir da moradia, questão de renda, que é o acesso ao trabalho, né? Que deve ser garantido a todo e qualquer ser humano. E também fatores geracionais, que aí a gente retoma a importância da educação sexual, porque muitas vezes a repetição daquele padrão de comportamento de uma geração para outra, né? E aí é importante. Eu vi, inclusive, um dado sobre isso, que o abusador,
ele normalmente ele já já foi abusado anteriormente. Então eu acho que é isso que você está falando, né? De realmente ter educação sexual para que já corte daí, já previna no início. Porque se ele foi abusado na infância, ele tem ali uma certa, digamos assim, um certo... Você quer dizer uma predisposição. Isso, para ser um abusador. Eu vi um dado disso. Acho que são várias camadas, né? Que precisam ser... São muitas camadas, porque ao passo que uma pessoa que foi abusada pode vir a se tornar um abusador, não necessariamente um abusador foi abusado. Até porque os dados, eles não bateriam, essa conta não fecharia, já que a maioria das vítimas são meninas, são mulheres. E a maioria dos abusadores são homens. Então, pode ser um dado... mas não necessariamente ele é um dado fixo. Entendi. Um determinante. Um fator determinante, isso mesmo. Perfeito. Eu acho que acho que é muito mais da cultura, sabe? Isso. Cultura machista, a cultura misógina, da impunidade. Da impunidade. É por isso que a gente fala assim, são tantas camadas que a gente vê... a gente analisa uns dados de um ano para outro e vê um crescimento. Absurdo, inclusive. E a gente vê um crescimento nos dados, ao passo que a gente vê também um crescimento do investimento público em políticas que tentem, de alguma forma, minimizar isso. E o que é que está acontecendo, né? Porque essa conta não tá fechando. Sim. Né? E é isso, eu acho que do que Bruna colocou antes também, do tabu de se falar... E isso envolve vários atores, né? Vários atores. Não é só a família, não é só a escola, não é só uma instituição religiosa, por exemplo. Eu acho que tem que ser algo pensado, debatido coletivamente nos espaços, né, apropriados para isso. E sem realmente restrições, sem viés político, né? Porque, volto ao que Bruna questionou, a quem, né, serve esse dado não ser tão divulgado, né? Às vezes a gente se apega a outras questões, né, para não tratar disso. E a criança ela está em fase de desenvolvimento, de exploração do mundo, do corpo, e ela precisa de alguém para estar ali do lado, direcionando, apoiando. E quando se fala da educação sexual, não é o estímulo ao ato sexual, a prática, né, meninas? É do conhecimento mesmo, né, do corpo. Do seu próprio corpo, isso, né? De convivência, das regras de convivência, do que realmente ali vai estar lhe atravessando de uma forma que vai estar lhe causando bem ou causando mal, né? Total. E aí, quando a gente traz esse tema para o debate, vamos incluir uma política de educação sexual nas escolas, gera um alarde. Sim. Porque as pessoas começam a trazer... E às vezes por parte dos pais, né? Na maioria das vezes, que eram os que deveriam estar ali incentivando, como você falou, não a prática, mas ao conhecimento, né? Entra a questão cultural, né? O não conhecimento e o conhecimento limitado de que a educação sexual é o incentivo a ter práticas sexuais que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. E acho que é muito importante a gente deixar claro aqui para quem tá ouvindo e assistindo que sexualidade é diferente de sexo e a gente desenvolve sexualidade desde que a gente nasceu. O nosso corpo tá em desenvolvimento constante, principalmente de um recém-nascido para um mês. A mudança é tremenda, então ele também tá desenvolvendo a sexualidade dele. Sexualidade envolve as emoções, envolve cognitivo, envolve social. Então não é só sexo. Falar de sexualidade e de corpo, principalmente, é proteger, né? É nada mais, nada menos do que informar e proteger, não é incentivar a prática sexual. Exatamente. Perfeito, meninas. E com base nisso tudo, eu queria que vocês explicassem de forma clara, assim, rápida e eficiente, qual é a diferença entre o abuso e a exploração sexual infantil. O abuso sexual, ele vai acontecer com uma pessoa adulta ou um adolescente, né? Que também há dados que adolescentes realizam essa prática de abuso sexual, né? Contra crianças menores, enfim. E ela pode se dar com contato físico e sem contato. Sem um contato seria, às vezes, conversas que deixam a criança ou adolescente... desconfortável.
já tem dados assim, sobre telefonemas desagradáveis, a exposição à pornografia, que aquela criança e adolescente ele é colocado, manipulação dos órgãos genitais, que sem o contato. Olhares Desculpa. constrangedores. Isso, olhares constrangedores. O assédio sexual também pode acontecer, às vezes, como acontece com as mulheres, né? Piadas que não são piadas, mas acham que são piadas e elogios. E aí, com contato, né? Que é justamente isso, essa manipulação dos órgãos genitais dessas crianças e desses adolescentes. Carícias nesses órgãos, ou carícias que são mais, como eu posso dizer assim, mais desconfortáveis, que a criança e o adolescente não vão ter. Então, em resumo, o abuso sexual, ele pode ser tanto com contato físico, quanto sem o contato físico. Sem o contato Só físico. da gente escutar algo que nos deixa ali desconfortáveis, que nos intimida, né, Bruna, muitas Isso, vezes. exatamente. Isso aí já é configurado, né? Configura, sim. Configura, e muitas vezes essa é a dificuldade da denúncia, porque como não teve um contato físico, não teve uma conjunção carnal... Como é que eu vou provar? costuma dizer, Imagina. muitas vezes a vítima ela fica receosa, vai ser a minha palavra contra dele, e lá na frente eu não sei o que eu vou encontrar. Então, fortalece a fala de Carol em relação, e de Renata também, em relação a gente precisar estar cada vez mais alinhados e fortalecidos intersetorialmente, para que quando aquela vítima chegue até nós, independente de por qual canal ela chegue, ela tenha esse suporte do começo até o final. Perfeito. Então, gente, já ficou claro aí pra vocês, né? Já peguem as dicas. E agora, e a exploração sexual? Como ela se dá? Como funciona? A exploração, ela se dá através do uso da prática sexual para fins financeiros. Então, Imagens, fotos. vídeos, prostituição, ou qualquer outro ato que tenha que vise ganhos financeiros para aquela pessoa que está usando aquela vítima. Então, aí tá a diferença entre o abuso e a exploração. O abuso, então, necessariamente, a gente poderia colocar assim, no abuso, não necessariamente há a exploração, mas na exploração há o abuso. Os dois Porque juntos, o né? abuso, digamos que poderia ser uma satisfação pessoal, e na exploração, você, além da satisfação pessoal, De você tudo. está tendo um retorno ganhando, né, financeiro. algo É isso mesmo. de forma ilícita. E lucrativo, né? Porque se não fosse, não estaria acontecendo. E aí, nessa forma de exploração sexual, temos, além, como a Bruna falou, a prostituição, a pornografia, temos o tráfico e o turismo sexual, que é algo que vem crescendo também, infelizmente, de forma alarmante. Perfeito. Com base nisso, meninas, quais são os sinais, né, que as crianças e os adolescentes apresentam quando estão passando por uma situação dessa? Assim, tem algo específico que a gente possa ter um olhar mais crítico para aquele comportamento, né, para aquele modo de agir e se comportar na escola, em casa, com os amigos? Então, explica pra galera, porque de repente a gente consegue, né, filtrar, conhecer e identificar casos de abuso, não só dentro da nossa casa, mas como vizinho, como pessoa, né? Como população na rua. Então, eu queria que vocês explicassem se tem, né? Essa resposta é mais complexa, porque pode ter sinais e sintomas bem específicos que você compreende que aquela criança está em um sofrimento relacionado a uma possível violência sexual. Um choro, uma necessidade de isolamento, medo de ir a determinado lugar ou de ficar com determinada pessoa, crises de ansiedade. Mas também é um leque mais diverso de possibilidades de alterações. Então, ela pode alterar o comportamento e o humor de diversas maneiras. Ela pode ficar mais agressiva, mais rebelde, ela pode ficar mais agitada. Assim como eu trouxe, ela pode ficar mais recatada, mais isolada, mais chorosa. Em relação ao humor e ao comportamento também. Eles podem ser diversos e eles podem transparecer de diversas maneiras, inclusive numa mudança da alimentação que você
não imagina que possa ter alguma relação. Então, por isso que esse canal aberto de diálogo, ele precisa estar aberto desde que a criança é um bebezinho. Para você, inclusive, conhecer a criança, né? Pra você Saber da conhecer a personalidade. criança. Porque aí, quando você conhece a personalidade, quando houver qualquer mudança, qualquer alteração, você vai conseguir identificar. Vai conseguir E aí já é identificar. uma chamada de atenção, né? Para os pais, para os amigos, para os professores. Porque na escola também a gente consegue fazer essa filtragem, essa identificação, não é isso? Sim. O sentimento ele é muito subjetivo, né? Então, realmente você tentar estabelecer um canal de diálogo claro, aberto para que o seu filho, o seu sobrinho, o seu primo, o seu vizinho, enfim, a criança que está no seu convívio, ela se sinta segura de se abrir com você para dizer o que está sentindo, para dizer o que aconteceu, né? A gente entender esse contexto da subjetividade. A gente se expressa, às vezes não acontece algo assim, se acontecesse isso comigo, eu ia reagir de tal forma. Por exemplo, Mas às vezes assalto. acontece e você fica aqui, E ó. você fica ali paralisado, né? Total. Então, imagina, acho que é inimaginável, na verdade, você sofrer uma violência Sim. desse tipo, assim. Só quem sabe pode Só ter... quem passou, né? Só quem E eu acho que passou. nem quem passou consegue descrever, né? Totalmente pra gente. Eu acho que não também. E somos adultos, né? A gente, teoricamente, sabe se expressar muito melhor. Imagina uma criança que está em desenvolvimento e foi violentada dessa maneira. E Então, que às vezes nem sabe que que aquilo exato, é exato, uma às violência, vezes. né? Exatamente. Eu acho que o pior é isso. Ela, meu Deus, será? Então, é por isso que é importante a gente falar de como se dá, qual a diferença. Isso de ser verbal e com toque físico também é super importante. Porque às vezes ela não sabe, com uma conversa dessa, uma escuta, ela consegue... Opa, será que isso está acontecendo comigo? quantas mulheres não identificaram na vida adulta que passaram por isso quando Na eram infância. crianças? Isso. E por isso que esses dados não são reais, viu? Porque muitos não A chegam gente não tem ser nem conhecimento, registrados, exatamente. E, galera, a gente já falou aqui que a maioria das vezes o agressor ele está dentro, né, da própria casa. Então, como que a gente lida com esses casos, principalmente quando a denúncia parte da escola ou de um vizinho? Não entendi a pergunta. A gente sabe que esses casos eles acontecem dentro de casa. Então, como é que a gente lida quando um vizinho ou por exemplo, um professor faz a denúncia, né? Acho que você poderia responder melhor. Como é que lida com essa situação? Quando parte de um vizinho ou, por exemplo, de uma professora? Eu acredito, aí Bruna pode complementar, que são 3 aspectos principais para enfrentamento a essas questões. O primeiro é não descredibilizar A criança. E o adolescente. É acolher o seu relato, prestar atenção, já ter observado previamente, né? Se houve alguma alteração no comportamento, que, como a Bruna falou, são alterações multifatoriais, e essas alterações isoladas por si só não vão ser o suficiente, né, para identificar se aconteceu aquela violência ou não. Por isso a necessidade dessa observação, desse conhecimento da sua criança, do seu adolescente. E aí é não descredibilizar a vítima, né, dessa forma terrível de violência. E o segundo passo é a formalização da denúncia, né? Que a escola tomou conhecimento, a escola tem os profissionais, né, da educação, tem o dever de fazer essa denúncia, de comunicar a rede intersetorial no município para que as providências sejam realizadas dentro das competências de cada equipamento, de cada política. E aí, um dos canais de denúncias que podem ser utilizados é o Disque 100. O professor, além de comunicar a toda a rede de proteção, né, pode também fazer a denúncia anônima, ou também a um vizinho que pode estar identificando, ter testemunhado. É o Disque 100. É um canal que é extremamente sigiloso. Você não vai precisar dar os seus dados. É garantido o sigilo, o anonimato. E a partir disso, o Disque 100 faz esse encaminhamento. Mas, se não for utilizado o Disque 100 e a partir da escola, né? Ela vai fazer essa comunicação externa com a rede intersetorial
para que as ações sejam realizadas. E essa comunicação deve ser de forma ética, respeitando a criança, né? Respeitando o seu sigilo e contendo apenas as informações relevantes. E esse encaminhamento para as outras redes. E é muito importante aos profissionais terem esse cuidado, essa sensibilidade de comunicar de forma ética, evitando a revitimização da criança e desse adolescente. Porque muitas vezes vai para um setor, uma política, e infelizmente o profissional, por algum despreparo, alguma questão, ou até mesmo curiosidade, fica tentando forçar a criança a viver aquele momento novamente. Aí ela fala e vai para outro setor, uma delegacia, aí fala de novo. Por isso é importante essa isso comunicação. Isso pode gerar até um bloqueio, né? De repente, da criança se fechar e não querer mais compartilhar aquele acontecimento. Isso. E assim, o fato de ser, como você perguntou, se é um vizinho, se é um amigo, se é na escola, não necessariamente é a vítima que procura o responsável direto, né? O pai, o responsável, não vai invalidar a denúncia, né? Não vai invalidar. Perfeito. Desde que a criança se abriu para você, ou você testemunhou, ou tem alguma prova, você deve fazer a denúncia, né? Não porque você seja o responsável direto, mas você viu um crime, né? Você sabe de um crime, então você pode fazer a denúncia. E aí depende também muito do contexto. Se é um vizinho, não sei, vou na delegacia, pode ligar no Disque 100, pode procurar o Conselho Tutelar, pode procurar assistência social, um CRAS, de repente. Se for no âmbito da escola, aí você pode acionar a equipe multi. Enfim, depende também do contexto. Mas o mais importante é as pessoas saberem que existem sim canais de denúncia, né? Que existe uma rede que vai saber receber essa denúncia e fazer os encaminhamentos, né? Fazer o direcionamento correto, né? Isso. E só para, em relação a esses 3 aspectos principais, que é a não descredibilizar a vítima, a formalização, o incentivo à denúncia, né? Que podem ser pessoas que viram, testemunharam, sabem, até mesmo que desconfiam, porque o Disque 100 ele faz, depois que encaminha, tem um setor competente para fazer essa averiguação, e aí os encaminhamentos posteriores que se fizerem necessários. E aí remonta a um aspecto importante, que é o efetivo funcionamento da rede de proteção à criança e adolescente, aos seus direitos, né? Que a criança, ela tem que, como colocar, ela tem que se sentir respeitada, acolhida, ouvida. E muitas vezes muitas vezes não. E aí acontecer o afastamento desse agressor do convívio familiar. E para esse afastamento envolve muitas questões. Muitas vezes, por exemplo, pode ser um pai, uma pessoa que é o responsável por prover aquela família, e aí ele vai precisar ser afastado. E aí o Estado tem que chegar para dar o suporte a essa família. Ele vai ser afastado, mas ele que é o responsável pela renda. Então, como essa família vai ficar? Então, aí a importância de fortalecer não apenas a rede de proteção para a criança e adolescente, mas as políticas públicas, para que essas vítimas elas sejam acompanhadas, não se sintam desamparadas após esse ato de violência. E também é importante que se construa estratégias políticas para prevenção e responsabilização desses crimes. E aí a gente entra na seara da incidência política, né? Todos, como sujeitos também responsáveis, porque a proteção da criança e do adolescente é do Estado, é da família, é da comunidade, em reivindicar recursos para o fortalecimento dessa política de segurança e direitos às crianças e aos adolescentes. Como foi falado no seminário segunda-feira, a gente está no ano de elaboração do PPA, né, que é o Plano Plurianual, e aí se mostra importante de que os setores, eles se organizem e passem a reivindicar, a cobrar recursos para essa temática, para o enfrentamento dessa violência sexual. Essa política entre, de fato, no orçamento público. Isso. Né? Para que a gente consiga ter. Para que seja garantida as ações. É tão complexo quanto você trabalhar o caso, o problema, quanto pós, né? Isso mesmo. São vários porque o problema ele não vai acabar ali com a denúncia. Na verdade, ele tem muita coisa depois, né? Isso? Inicia com a denúncia. Exatamente. Né?
Então, meninas, o papo tá ótimo, né? Mas agora nós vamos fazer uma pausa para conferir algumas ações da Prefs. Inclusive, essa super especial, que foi a reabertura da Casa de Apoio. Então, bora conferir. E aí, galera, chegou o grande dia, a reinauguração da Casa de Apoio aqui em Natal. E eu tô aqui morrendo de curiosidade para saber como é tudinho lá dentro. E eu tenho certeza que você também. Então, bora comigo conhecer a nova Casa de Apoio feita para você lá, gente. Olá, bom dia, obrigada. E o acolhimento aqui, minha gente, é desde a chegada. Olha só essa parede linda. Um cantinho de lajes no meio da capital, com cheiro de lar docilar e um cuidado sem igual, especialmente para você, lajense. E aqui, todos os cantinhos foram pensados com muito carinho para melhor atender você. Temos quarto masculino, quarto também para repouso feminino. E é claro que os nossos motoristas merecem aquele cuidado especial. Então, bora conhecer bem pertinho o quarto de repouso deles? Gente, sério, e eu amo coisa personalizada, né? E olha só o capricho, até na roupa de cama, todo personalizadinho, tudo limpinho, cheiroso, para melhor receber vocês. Galera, e agora chegou a hora da gente conhecer o nosso refeitório, então bora lá? E olha só o capricho do nosso refeitório feito especial para você fazer aquela refeição maravilhosa, com aquela sensação boa, ao ar livre também, se preferir. E, gente, sério, esse jardim é um dos meus lugares favoritos aqui na Casa de Apoio. E você, tá ansiosa para fazer essa refeição aqui? E vem cá, deixa eu te contar uma curiosidade. Você sabia que cada florzinha dessa do nosso jardim foi plantada especialmente pelo nosso Pref Felipe? Gente, isso é cuidado, isso é amor e dedicação para fazer você se sentir realmente em casa e acolhido. E não para por aí, viu? Aqui na frente fica a nossa recepção, a nossa brinquedoteca e também temos um quarto de repouso com acessibilidade para aqueles que precisam. E bora aqui na copa ver se está sendo preparado aquele almoço delicioso para você. Olá! Olha ali, ó. Gente, hoje é a reinauguração e é claro, já temos pacientes aqui sendo atendidos e a recepção tem que ser com aquele almoço delicioso que só a Casa de Apoio tem, né? Galera, eu amei a nova Casa de Apoio e você? Responde aqui nos comentários, mas antes de finalizarmos esse vídeo, tem uma pessoa que tem um recadinho especial para você. Olá, galera, estamos hoje aqui na reabertura da nossa Casa de Apoio Carmelita Cabral. Tudo pronto, preparado com todo carinho, com todo cuidado para receber todos os lajenses. Voltamos! Gente, foi super especial esse dia. Eu estive lá, né? Como vocês podem ver. E você já conhece a Casa de Apoio? Ainda não. Ainda não. Eu conheço. Bora levar as meninas, né, Carol? Vamos pra conhecer, você estava lá na reinauguração. Então, galera, vamos dar continuidade aqui ao nosso papo. Carol, agora as perguntas vão ser mais direcionadas para você, mas as meninas podem também fazer o complemento, tá bom? A gente quer saber como funciona a rede de proteção, né? Em Lages. Então, o próprio nome diz, é uma rede, né? Não se restringe, quando a gente fala dessa pauta de violação de direitos de criança, adolescente, ou mulheres, enfim, idosos, não se restringe à parte da assistência social, né? Como a Renata comentou anteriormente, a gente trabalha em rede. Nós trabalhamos em conjunto com o Conselho Tutelar, o Conselho de Direito da Criança e Adolescente, com a delegacia, com a vara da infância, com o Ministério Público, com a saúde, com a educação. Todos esses agentes são, né, primordiais. E aí, também depende um pouco do contexto da cidade. Lages hoje a gente considera... Ele está classificado como um município de pequeno porte 1, né? Então, a gente não tem uma delegacia especializada. Sim. O governo do estado tem investido nos últimos anos em delegacias especializadas, mas são
nas cidades maiores, né? Mossoró, Parnamirim, enfim. Mas a nível local, hoje a estrutura de rede que a gente conta são essas que eu mencionei, né? E, assim, a nossa pasta, a gente tem tratado isso desde que a gente assumiu a gestão como uma prioridade. Como, né? E aí a gente volta ao que falou, incluindo no orçamento público. A gente sabe que é importante a gente não só falar, não só fazer ações, mas investir em quem está na ponta, né? Que são os nossos profissionais. Então, desde 2021, a gente vem reestruturando o quadro de pessoal, né? A gente teve o último concurso público, se eu não me engano, foi 2018, 2019, né? A gente convocou esses profissionais, assistentes sociais, psicólogas, né? Renata foi da última leva que veio integrar a equipe da proteção especial. A gente não tem CREAS, mas a gente tem uma equipe de referência, né? Que trabalha de forma articulada com os CRAs e com a rede de proteção. Entendi. Então, os nossos investimentos são nesse sentido. A gente investiu na convocação dos profissionais, investimos no reajuste salarial desses profissionais que estava extremamente defasado, né? De acordo com as nossas possibilidades. Então, essas são as medidas que a Secretaria tem feito, tem tomado, né? Para fortalecer. Isso, né, para fortalecer, né, a rede. Para além... de recursos humanos, isso, né? Além dos recursos humanos, tentando estruturar os nossos equipamentos, né? A gente investiu aí no final do ano passado para cá em torno de 68 mil em equipamentos para além dos profissionais, eles tenham recursos para trabalhar. Para trabalhar, né? para fazer, né, o trabalho direitinho. A gente investiu também em algumas formações e capacitações. Todos os anos as equipes passam por formações, sejam... Me convide. Está convidada. Seja de forma direta, custeada por nós, ou por algum outro profissional da rede que vem, né? A gente sempre tenta trabalhar também nessa perspectiva. Inclusive, está programada agora para o início de junho uma formação com toda a equipe da nossa assessoria, que a gente entende, né, a importância de todo mundo estar, né, preparado, entendendo como é que essa rede de fato funciona. E aí os órgãos externos que a gente não tem controle, né, tipo o judiciário e tal, a gente trabalha tentando, né, se articular com eles, trazendo um estudo de caso, racionando. Porque, querendo ou não, um trabalho de parceria, né? Não fica só na assistência social. Não deve ficar Não só deve na ficar, assistência. exatamente. Então, realmente, acho que vocês têm que fazer essa articulação inteira para que consiga obter êxito, né? E assim, e paralelo a isso, a gente também ampliou outros serviços, que a gente volta para a questão do pós ou durante o tratamento de uma denúncia, de uma situação que expôs a família ou aquela criança, que é aquela questão, se o abusador era o provedor da família, e aí quem vai assistir essa família? Sim. Às vezes a denúncia ela esbarra nessa questão. O abusador era o provedor, enfim, de alguma forma impacta nisso. E aí a gente amplia outros serviços, por exemplo, a gente, desde que a gente assumiu, nós implantamos um programa de cestas básicas mensais. A gente já entregou mais de 3 mil cestas básicas do início do mandato para cá, né? A gente ampliou o nosso programa habitacional, né? A gente está com um projeto aprovado para 100 unidades habitacionais, submetemos para mais 50, né? Então a nossa expectativa é que ao longo desse mandato a gente entregue essas casas. E isso é entregar o quê? Autonomia para as famílias, segurança, né? Qualidade de vida, direitos, enfim, reflete diretamente na qualidade de vida dessas famílias, né? Então a gente trabalha também ampliando, dando autonomia. A gente tem a subpasta do trabalho e renda, que a gente trabalha dentro da pasta de assistência social. A gente já desenvolveu mais de 15 cursos profissionalizantes abertos para a população, qualquer pessoa que tivesse interesse, para tentar facilitar, estreitar ali o acesso dela ao mercado de trabalho, por exemplo. Sim, né? para oferecer a capacitação, né? Exatamente. Então, a gente trabalha
todos os viés possíveis para tentar melhorar os nossos serviços, alcançar o pessoal, principalmente quem tem, é mais vulnerável, né? Ou é mais suscetível a se expor a alguma vulnerabilidade que leve a alguma violação de direito. Perfeito. Então, a partir de você está sendo feita, né? E a cada dia mais buscando melhorias para que seja melhor, aprimorado e tudo mais. Avaliando, diagnosticando, conversando, dialogando com as pessoas, com os profissionais, analisando os números, né? É um trabalho que não vai parar. Sim, exatamente. Carol, me conta aí quais foram as ações que foram intensificadas nesse meio do Maio Laranja, né? E quais continuam ao longo do ano? São várias ações que a gente trabalha, né? A assistência, ela tem um calendário anual, um calendário nacional, que, semelhante ao 18 de maio, a gente trabalha a campanha do Agosto Lilás, Setembro Amarelo, também tem combate ao trabalho infantil, né? A gente monta todo um calendário, mas tenta pautar essas questões durante todo o ano. Especificamente sobre o Maio Laranja, desde o início do ano, a gente vem tratando sobre o Fundo da Infância e Adolescência, né, que em Lages não tinha, e nós startamos esse processo. E o que seria isso? Explica, porque pra gente saber direitinho como funciona, o que é. A gente chama de FIA, né? É um fundo onde ele pode ser destinado a recursos para esse fundo, para a gente tratar projetos com crianças e adolescentes como forma de prevenção, né? Perfeito. De expor ele a uma situação que possa trazer uma vulnerabilidade, né? Então, esse fundo, ele é ligado ao Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, então a gente trabalha, por exemplo, campanhas anuais. Quando você tem um imposto de renda, você pode destinar uma parte do seu imposto de renda, em vez de ir para o governo, pode ir para o fundo, para o FIA. Sim. E isso financiar, fomentar algum projeto social voltado para crianças. A gente pode receber um recurso de algum político, algum parlamentar, de alguma empresa. Tem empresas grandes que têm uma política de lançar editais destinando recurso para ações de projetos voltados para crianças. Então, Aí já vai diretamente para lá, né? A gente tendo FIA, tendo um conselho ativo, tendo um projeto estruturado, a gente consegue captar esses recursos e executar essas ações. Então, a gente já organizou, junto com a nossa procuradoria, a questão jurídica e tal. Estamos nos finalmente para abrir o CNPJ e deixar o FIA ativo. Próximo ano, a gente vai estar aqui fazendo campanha para a questão do imposto de renda para o pessoal destinar parte para a gente fomentar os nossos projetos. Para o mês de maio, enquanto pasta mesmo assim de equipe, dos nossos equipamentos, a gente organizou um cinema. E como é que a gente pensou? Intitulou Cinema com Propósito. Proteger é papel de todos. Então, essa semana, a gente vai levar até as escolas uns curtas que falam sobre a temática para as crianças assistirem a partir do Fundamental 2, né? Com a nossa equipe. Vai apresentar lá para elas, para ser uma forma mais dinâmica, uma forma mais acessível. A gente sabe hoje que a nossa geração de criança é muito apegada à tela. Verdade. Né? Essa questão. Já dá um incentivo aí para assistirem, né? A gente vai levar uma pipoquinha, um negócio. Ser bem lúdico. Bem lúdico. Eu vou também, ser bem, pipoquinha. Interagirem bastante. A nossa equipe vai estar lá acompanhando. A gente vai distribuir um folderzinho com a campanha, dizendo o que os canais de denúncia. A gente vai colocar cartazes no mural das escolas, enfim. A gente pensou nessa dinâmica para trabalhar a campanha agora no mês de maio, mas é uma pauta que vai ser trabalhada nos nossos equipamentos durante o ano todo. Entendi, perfeito. A gente já falou aqui, né, que as denúncias, elas têm que partir de todos os lados, da escola, dos vizinhos e tudo mais. E aí eu queria saber se tem
algum protocolo, né, para denúncia na escola, nos postos de saúde, né, nesses órgãos? Bem importante você perguntar isso, Fernanda, porque oficialmente a gente não tem um protocolo unificado, que é o mesmo protocolo que a educação usa, que a saúde usa, que a assistência usa. Cada equipe tem os seus instrumentais, as suas ferramentas para fazer com que aquilo chegue, né, seja direcionado ao órgão que vai tratar. Mas nós iniciamos um projeto esse ano. É um projeto até em parceria com a empresa Auren, que é uma empresa do Grupo Votorantim, que está com empreendimento eólico na cidade. E aí eles se juntaram a nós para a gente elaborar o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra Criança e Adolescente. E qual é o intuito desse plano, né? É a gente juntar a rede, juntar as figuras dessa rede, como a gente já citou, Conselho, Educação, Ministério, juntar todos esses atores, a gente sentar, criar um grupo de trabalho, né? Através de ciclos, né? Um ciclo formativo. A gente vai formar esses profissionais. A segunda parte, a gente vai fazer um diagnóstico da cidade. Então, a gente vai pegar tudo que for dado, que trata sobre violência de criança, fazer esse diagnóstico e, a partir do diagnóstico, elaborar o plano. E aí, a partir desse plano, a gente vai executar esse plano, vai avaliar esse plano, vai ver como esse plano está sendo desenvolvido, implementado. E aí, esse plano ele vai culminar num protocolo unificado no município. E vai ajudar vocês. Exatamente. E aí a gente, no final desse processo todinho, a gente vai levar para o legislativo e transformar ele num projeto de lei para que ele perdure, né? Porque esse é o intuito, que os direitos sejam preservados. Não é só uma ação restrita da gestão que está na frente, né? É a gente realmente deixar esse legado para as nossas crianças e adolescentes. E aí a gente vai começar esse projeto. É um projeto bem extenso, porque ele é robusto, né? Ele vai envolver muitos atores, muitos agentes. E a gente quer deixar algo realmente bem estruturado, bem redondinho, para que realmente seja efetivo, né? Vai dar certo. Tá trabalhando em cima disso, vai dar certo. Vai dar certo, coisa boa, né? Já é aí mais um avanço, né? Com digamos certeza. assim. E, bem, agora vou direcionar mais para você, Bruna, tá? Como é que funciona essa escuta especializada e qual é o seu papel enquanto psicóloga? Importante. Escuta qualificada, escuta especializada, ela não tem nada a ver com especulação ou investigação. No contrário, é uma escuta de acolhimento e escuta ativa mesmo para o que aquela vítima tem a dizer. É uma escuta que ela não instiga, ela não revitimiza e ela também não tenta essa busca de memórias de situações traumáticas. O que a gente faz? Credibiliza, né, como Renata trouxe, não julga. Acho que é super importante. Muito importante o não julgamento. E tenta trazer minimamente a sensação de segurança, né, ao que aquela criança ou aquele adolescente vai dizer, no sentido de garantir o sigilo, mas claro, explicando que a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, uma denúncia vai precisar ser feita, é nossa responsabilidade, a gente não pode se omitir, a gente não pode se negligenciar, mas tudo isso passando aquela segurança para aquela criança de que a partir daquele momento ela não vai estar mais sozinha, de que vamos estar juntas de mãos dadas, né? Deixando o espaço aberto para ela ir até onde ela quiser, para rememorar, caso ela queira, conseguir fazer esse acolhimento e esse manejo das emoções. Tá tudo bem se emocionar também, o psicólogo se emociona, a gente não é frio e calculista, inclusive já aconteceu comigo, somos humanos e somos mulheres, né? Então, quando a gente faz essa escuta, eu acho que toca um pouco mais. Seria estranho se não tocasse. Seria. Eu já ia dizer. E aí, a partir dessa escuta, conseguindo manejar aquelas emoções daquele momento, acolher realmente, tentar trazer... Eu acho que principalmente esse acolhimento inicial. Depois a gente tenta os estímulos aos insights, as possibilidades de reflexão. Depois a gente pensa em trabalhar... Como é que eu quero dizer?
Esqueci. Mas depois a gente pensa em trabalhar outras questões que não sejam tão urgentes quanto aquele acolhimento que precisa ser incondicional. Acho que é isso. A escuta qualificada, a escuta especializada, ela tem esses principais objetivos. Sim. E como a psicologia ela pode ajudar essas vítimas de abuso a reconstruírem a sua autoestima e confiança? Porque eu acho que esse ponto é muito delicado. Parte mais pro campo da terapia, né, Bruna? Sim. Aí a gente fala de bastante terapia, cada sujeito é um sujeito, a gente tem tempos diferentes, mas acho que a partir do momento em que há um estabelecimento de vínculo com aquele profissional, as coisas começam a acontecer naturalmente, semana após semana, sessão após sessão, dentro do tempo, né, de cada um, dentro da situação que a pessoa vivenciou também. Depois que passa esse primeiro impacto, essas primeiras emoções que costumam ser muito fortes, o nosso cérebro costuma dar espaço para outras possibilidades, né? Para trabalhar a nossa plasticidade cerebral. E aí, quem sabe, um dia essa criança, esse adolescente consiga a superação desse trauma, caso tenha sido um trauma, e aos poucos ir reavendo a sua autoestima, a sua autoconfiança, confiança nos adultos, que muitas vezes a descredibilização... além do abuso que ela sofreu, ela perdeu a confiança no adulto e em outros adultos, porque acontece a descredibilização muito mais do que a gente possa imaginar, né? Ou por questões financeiras, a mãe não sabe se ela vai conseguir ter o que comer, por exemplo, se aquele pai sair de casa. Então, muitas vezes, são N situações, são muitas camadas. E tudo isso precisa ser considerado para a gente entender o percurso, que a partir da denúncia, tanto legalmente como aquilo vai ocorrer, quanto emocionalmente, psicologicamente, socialmente, e por aí vai. Então é muito complicado, né, gente? Realmente, cada vez que a gente conversa, que a gente entra em cada tema, a gente percebe que é muito, muito, muito complicado toda essa situação e que a gente realmente precisa falar sobre isso, precisa ter o cuidado, né? Identificar, escutar e normalizar o falar sobre isso, né? Não só, que a gente já vem falando sobre isso aqui, não só no Maio Laranja no mês, mas eu acho que esse assunto deveria ser falado todos os dias, né? Todos os dias. Para que a gente consiga realmente cada vez mais se aprofundar e saber identificar e saber lidar mais com todas as situações que possam chegar até nós, né não? É isso. Exatamente. E com base nisso tudo, como é que o serviço social ele trabalha o acolhimento, né, dessas famílias, principalmente porque muitas podem até ficar em estado de negação, né? Então, como é que o serviço social ele recebe essas famílias nesse momento tão delicado, né, para fazer toda essa parte do acolhimento familiar? No nosso caso, a gente é a proteção social especial, a gente atende demanda espontânea no nosso município e a gente é uma equipe de estratégia e articulação para atuar junto ao CRAS e aos outros equipamentos socioassistenciais do nosso município. E aí, quando chega essa família, seja por encaminhamento, que na assistência social existe a proteção social básica, que é para fortalecer os vínculos familiares e quando ainda não se tem a violação dos direitos. E a proteção social de média e alta complexidade é quando já existe essa violação. A gente até denomina PSE sem CREAS, porque não temos um CREAS no nosso município. E a partir dessas demandas que chegam, a gente faz o acolhimento a família, a vítima, né? Vão fazer 2 anos que eu tô no município. Eu não atendi diretamente situações, mas há situações em acompanhamento que já aconteceram anteriormente. E aí, o que deve ser feito seja assistente social, seja psicólogo, seja pedagogo, seja o advogado, que são os profissionais que compõem os equipamentos socioassistenciais, eles devem, sobretudo, acolher essa vítima, essa família, sem julgamento, credibilizando o que esses sujeitos estão falando. Então, a mesma coisa que serve para a vítima também serve para a família, né? Isso. A gente vai escutar. E a partir dessa escuta, a gente vai fazer os encaminhamentos necessários e as orientações necessárias. Eu já atuei em outro município, num CREAS,
e nesse CREAS eu já atendi. Então, a gente acolhia, fazia os encaminhamentos, muitas vezes a gente acompanhava até a delegacia, né? Você já acompanhou, Bruno? Já. Para realizar o boletim de ocorrência, garantir também que aquela vítima não fosse revitimizada novamente, porque é uma prática assim muito corriqueira, né? Eu quero que você fale o que aconteceu, eu quero detalhes do que aconteceu. Então, E acompanha também, né, Renata, assim, todo o processo. Por exemplo, foi feito o registro na delegacia, né, do Isso. boletim. Foi para o Ministério Público, a denúncia chegou ao judiciário. Se esse processo ele tá em andamento ou não, né? Não é só o acolhimento Isso, não da é só o escuta, acolhimento. mas também de todo o processo, né? Isso, Para entender perfeito. se ele está Então, vocês acompanham do fluxo. início ao fim. Isso, é a escuta, o acolhimento com as orientações necessárias, os encaminhamentos necessários, as articulações que se fazem necessárias, seja com a educação, seja com a saúde. Isso. É aberto um prontuário, então Isso, tudo é a gente registrado. abre um prontuário, registra, se necessário, que é necessário, né? Na verdade, a gente faz os relatórios e encaminha para os órgãos competentes e sempre tentando articular a rede e tentando articular também com os benefícios socioassistenciais presentes no nosso município, para que aquela família, como a Bruna colocou, do pai, o pai que é o que provê, e essa família vai ficar como? Daí a importância de se ter os benefícios socioassistenciais e de forma efetiva e contínua. Então, voltando, a atuação é o acolhimento, os encaminhamentos e orientações necessárias e articulações, o acompanhamento dessa família, que vai se dar junto com os CRAs no município de Lages, né? E em articulação com a PSE. A PSE deve estar junto com os CRAs, eles devem estar se dialogando, e também com os outros setores. E superada aquela violência, essa família, ela já entende-se, né? Que encaminha-se para o CRAS para que ela possa participar de ações de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, de oficinas que são realizadas, profissionalizantes. Então, essas famílias, elas também continuam sendo acompanhadas. Elas vão continuar sendo acompanhadas até a superação daquela situação. Entendi. E a gente tem um diálogo muito aberto com a equipe multi da educação. Da saúde, que são realizadas através da psicóloga, né? Que é a psicóloga Aline da saúde. A gente tem tido esse diálogo com ela para o fortalecimento dessa atenção e cuidado em saúde das crianças e adolescentes. Não só vítimas de abuso, mas como de todos os usuários, né? Que a gente atende e identifica. E a gente também tem uma parceria, que desde que eu entrei que eu presenciei isso, com a equipe multi da educação, que é Larissa, Bruna e Daisy. E a gente tem esse contato direto. E eu acho que cresceu, né? A gente tentou mais agora, temos um pedagogo. Agora tem pedagogo. Então, assim, é uma comunicação muito bacana que a gente tem, que a gente sabe que se a gente encontrar uma dificuldade ali, esbarrar em alguma situação que a gente não consiga desvelar, porque são muitas camadas, não é em um atendimento que a gente vai conseguir identificar várias coisas, são vários atendimentos, são analisadas as questões sociais, questões familiares, vulnerabilidade, renda, tudo isso, pra gente conseguir compreender minimamente aquele contexto que aquela família está inserida, e a gente encaminha para a educação, tem esse diálogo aberto quando é necessário, e a gente muitas vezes, a gente precisa de um apoio aqui. Cada caso é um caso, com as suas particularidades. Vocês têm também essa rede de apoio entre vocês, né? Eu acho que isso é super importante. Até porque, como você falou, quando se tem ajuda, são mais cabeças pensando. Então, a gente consegue, de repente, dar um suporte melhor, né? Temos as dificuldades estruturais, porque a política de assistência social é sempre a que tem menos recurso, né? Comparado à saúde e educação. E a gente fala de modo geral. A gente fala recurso, né, que o município não financia. Historicamente. É cofinanciamento estadual, federal, realmente porque saúde e educação são os que mais recebem recursos, né? Tem até a estimativa na Constituição Federal que são maiores. E tem essa dificuldade, como pode acontecer, já aconteceu dificuldade com as equipes, mas a gente, como o Bruna falou, somos adultos, a gente senta e tenta buscar dentro do que é possível
possíveis respostas, possíveis resoluções, para tentar amenizar aquela situação. Porque não se supera apenas tirando do ambiente, afastando o agressor. Tem outras questões, né, que permeiam isso, que precisam ser tratadas e acompanhadas. Perfeito. E, gente, qual é a importância de ter um ambiente seguro, né, e uma rede de apoio em todo esse processo? Esse ambiente seguro, ele precisa começar em casa, né? E eu acho que é a importância de todas as relações. É importante a gente lembrar que criança é gente. Então, ela precisa de tudo que a gente oferece a qualquer pessoa com quem a gente se relacione. Respeito, diálogo, segurança nas relações, né? Independente de qual seja o tipo de relação, é importante você se sentir segura dentro dela. Então, isso vale para o contexto familiar, que é o primeiro contexto social da criança. E aí ele vai passar pela escola, pelos grupos do CRAS, por exemplo, pela igreja, se frequentar, por qualquer outro ambiente. Em algum desses ambientes, pelo menos um deles, ela precisa se sentir segura para poder pedir ajuda. Para poder ter para onde correr, para poder ter para assim. onde correr. Como eu trouxe, ainda existe muita descredibilização quando a gente escuta uma criança falar disso. Então, trazer essa psicoeducação para a população, de que acredite na sua criança, né? Você não precisa fazer investigação, você não é policial, mas você precisa acreditar. Quando chegar lá na frente, as medidas cabíveis vão ser tomadas e os desdobramentos podem ser diversos. Tem que fazer a sua parte, mas que primeiramente é acreditar, né? Exatamente. Então, assim, manter a relação na base do diálogo, do respeito, e trazer essas informações para qualquer pessoa que a gente conheça. Hoje a gente está aqui falando publicamente, mas eu posso conversar com o meu vizinho, eu posso conversar com o meu filho, eu posso conversar nas escolas, como já acontece muito, para que a gente tenha cada vez mais essa noção do que é certo e do que é errado em relação aos corpos, aos nossos corpos. Perfeito. E, gente, então, eu sou vizinha, tomo conhecimento, né, de um caso de abuso ou suspeito. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir na assistência social, ou no conselho tutelar, ou na delegacia. Qual é o primeiro passo, assim, que eu tenho que tomar já pensando nisso? Nossa, tomei conhecimento, para onde eu vou agora? Porque possa ser que muita gente tenha essa dúvida, né? Para onde correr primeiro? Então, é importante a gente deixar isso de forma bem esclarecida e objetiva para a galera que está nos assistindo, que para onde eu tenho que ir? Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar? Falando especificamente de Lages, né? Isso, de Lages. Em nosso município, exatamente. Procurar o conselho tutelar. Ter o primeiro passo sobre tomar conhecimento. Você tomou conhecimento, você procura o conselho tutelar ou a delegacia. Mas eu acredito que, por ser município pequeno, às vezes as pessoas têm um medo da denúncia. Ou um município grande. Você é amigo de um conselheiro. Isso. Ou o conselheiro é amigo do abusador. Né? No interior tem isso, porque todo mundo, querendo ou não, se conhece. Todo mundo se conhece. E aí, já entrando nessa, pra você já responder tudo, como é que a gente pode incentivar a denúncia nesses casos também? Através do Disque 100. O Disque Direitos Humanos, como eu já tinha falado, vai efetivar essa denúncia e, a partir dessa denúncia, encaminhado aos órgãos competentes do município, judiciário também. E a população que identificar, se não se sentir segura, faz o Disque 100 e pode procurar qualquer profissional, seja da saúde, seja da educação, seja da assistência, até mesmo do judiciário, para tentar formalizar essa denúncia. Se calar, né? Só não pode se calar. É isso. É natural que a gente tenha um vínculo maior com um ou com outro, uma confiança maior em um ou em outro. Então, assim, tem o Disque 100, é uma denúncia que é garantido que vai chegar. Isso. Ainda assim, eu não estou segura em denunciar pelo Disque 100, mas eu tenho uma amiga que trabalha na UBS, eu confio nela, ela pode me ajudar? É nela que eu vou. Isso. Não, eu acho que lá na assistência, tem uma assistente social que me atendeu uma vez muito bem, eu gostei do perfil dela. Vou procurá-la. Ou em qualquer lugar. O importante é não se calar. Acho que é isso. Perfeito. Então, vocês já falaram, né, dos canais que temos disponíveis para fazer essas denúncias. E eu queria saber, Renata, especificamente de você, qual mensagem você deixaria, né, para quem sabe de um caso, mas tem medo ou dúvida para denunciar?
É o que a gente já vem discutindo, né? Se identificar enquanto sujeito ativo na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Identificar que aquela criança, aquele adolescente são sujeitos de direitos e que por algum momento, ao sofrer essa violência, né, foi descaracterizado isso dela, foi desconsiderada a sua humanidade enquanto sujeito, né? E a partir disso se fortalecer para fazer essa denúncia. Eu sei que pode existir o medo de, justamente como o cara falou, conhecer um e outro, mas se apegar a quem você tem confiança, às profissionais que eticamente vão dar as orientações necessárias para que seja formalizada essa denúncia, que a população também ela possa participar das ações que o município vem propondo, das ações na escola também, que não é algo só pontual no mês de maio, que ela esteja aberta para o diálogo. Se tiver dúvida também, como eu posso identificar o que está acontecendo, o que seria isso, podem buscar os equipamentos disponíveis no município, que as orientações serão dadas e é aquela história, ninguém soltar a mão de ninguém e ninguém deixar uma criança para trás, né? É a gente se fortalecer enquanto sujeito, se fortalecer enquanto profissional, se fortalecer enquanto rede, na perspectiva de garantir o direito humano e os direitos sociais a essas crianças e adolescentes que já foram destituídos de sua dignidade, né? De sua humanidade ao sofrer esse tipo de violência. Então, se eu não quiser ser identificada de forma alguma, eu acho que, pelo que eu entendi aqui na conversa, o canal é o Disque 100. Isso, o Disque 100. Mas, meninas, esse canal, o Disque 100, tem a mesma agilidade da mesma agilidade eu indo num conselho tutelar, eu indo numa assistência, buscando um agente de saúde? Não. Porque é importante, né, falar disso também. Porque muitas vezes... Todos os casos são urgentes, né? Todos os casos são urgentes, mas de repente a gente acha que ligando ali vai resolver aquela situação naquele momento. E aí, então, eu queria saber disso. É mais rápido, não é? O que é mais rápido? Depende, eu acho que depende muito também, assim, Fernanda. Por exemplo, se você está presenciando, se o fato está acontecendo, é polícia. Polícia, né? Exato, é polícia. Identificar a situação. Mas se você viu ou teve alguma prova, né? Não é algo que está acontecendo ali no ato. E aí você, dependendo do seu contexto, eu não quero me identificar ou eu não tenho acesso rapidamente a algum desses equipamentos, aí você tem disponível o Disque 100, que é um canal, digamos assim, mais rápido. Você tem aqui no telefone, você liga e registra a denúncia. Mas em termos de celeridade quanto ao processo de investigação, aí o Disque 100, ele demora mais um pouco, porque quando você está aqui, né, também, você está aqui com a técnica, estou falando aqui instantaneamente, né, com ela. Então, a sequência do atendimento aqui, ela já vai abrir o prontuário, ela já vai abrir o encaminhamento, já vai acionar alguém, dependendo do contexto, né? Perfeito. Então, galera, busque o meio mais eficaz, mais rápido naquele momento, né? Que você acha que é mais ágil, mais necessário, mas, acima de tudo, não se cale. Não se cale, né? E agora nós vamos para um rápido intervalo novamente. Vamos conferir mais uma ação da Prefs e essa é especial também. Todas são, né, minha gente? Mas essa é Março Lilás, então foi um mês também voltado à mulher. E agora vamos conferir. Por aqui, cuidar das mulheres também é prioridade. Em março, o foco foi elas. No Março Lilás, lembramos que cuidar das mulheres é essencial e urgente. Prevenção e acolhimento caminham lado a lado. E foi pensando nisso que realizamos ações durante todo o mês com esse propósito. Foram 373 atendimentos dedicados à saúde da mulher, incluindo ultrassonografias, exames preventivos e consultas ginecológicas. Tudo pensado com muito carinho e compromisso com o bem-estar da nossa gente. Atuais paisagens, o Criador deu de imagem. Sou Roberta, sou moradora do Bosque das Pedras e fiz parte das ações do Março Lilás. Esse mês é importante para nós mulheres. Fiz 2 exames no centro de especialidade e constatou que, enquanto mulher, minha saúde está perfeita.
Perfeito. Meninas, vocês vivenciaram também, né? O Março Lilás, com ações na Prefs e tudo acompanha pelas nossas redes sociais. Inclusive, quem não nos acompanha, é bom dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, que a gente tá sempre atualizando a comunidade. @Prefeitura de Lages. Isso, Prefs, mais conhecido como Prefs, tá? Estamos nos encaminhando aqui pro final e a gente não poderia finalizar, né, esse momento sem falar de um assunto que é super importante e que eu acho que é o início de tudo, né? Que é com quantos anos a gente tem que alertar os nossos filhos, com quantos anos a gente tem que falar sobre a educação sexual, não é isso? Então eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu diria desde sempre. Desde que você chega com seu bebezinho em casa, você já pode ir pedindo licença. Licença, filho, mamãe vai trocar fralda. Licença, filho, mamãe vai limpar. Ai, tá arrepiando. Por mais que a gente ache que não entende, naturaliza, né, essa educação. E a partir do momento que ele começar a entender, você já criou esse hábito e ele já vai compreender que as partes íntimas dele são partes especiais, que inclusive tem uma fraldinha, tem uma calcinha, uma cuequinha para poder guardar, porque não é de acesso a todos, que poucas pessoas podem ter acesso, que, por exemplo, a tia da escola pode ter acesso só para dar o banho, só para limpar depois do uso no banheiro. Deixar muito claro para ele quem são essas pessoas e para quais fins essas pessoas podem acessar as partes íntimas deles. Tá tudo bem dar apelido, tá tudo bem dar nomes familiares para as partes íntimas, desde que eles entendam do que a gente está falando, Sim. né? De vulva, de pênis. Porque às vezes essas nomenclaturas elas também precisam estar bem alinhadas. Acontece de um abusador usar uma outra nomenclatura e a criança confundir. A mamãe Verdade. disse que não podia no pipiu, mas o abusador usa outro nome. Então, assim, sempre Nossa, esse eu não tinha diálogo, pensado nisso. Verdade. desde sempre. E aí, meu filho já tá com 6, 7 anos, nunca falamos. É tarde demais? Nunca vai ser tarde demais. Começa a introduzir da mesma maneira, naturalmente. É uma idade que podem surgir também curiosidades, né? E a gente sempre devolve a curiosidade, sempre devolve a pergunta: mamãe, o que é isso? O que você acha que é? A partir disso, você já sabe o que ele entende. E aí você vai conseguir trazer com falas adequadas para a idade, com informações adequadas, mas sem mentir, responder, né, as perguntas dele. Já fica a dica, né? É uma ótima dica para os pais, primeiro saberem o que aquela criança entende daquilo, para poder orientar. Isso, muito porque bom. às vezes a pergunta vem de um jeito, a gente entende de um jeito, é outra coisa. E aí nas escolas também já é trabalhado o semáforo do toque, né? Então a gente eu achei muito massa. A gente tem bonequinho, onde pode tocar. Aqui na cabeça pode, aí cola a bolinha verde. No peito pode, não pode, aí cola a bolinha vermelha. E assim eles aprendem ludicamente também. Tem muito vídeo, musiquinha na internet. Cada faixa etária tem uma forma de trabalhar. E aí para os adolescentes, dizer que adolescente só gosta de celular e internet, isso é uma mentira. Eles adoram falar sobre qualquer coisa que a gente propõe. Eles têm interesse e com a sexualidade não seria diferente. Nossa, a gente fez até uma vez lá no CRAS uma roda de conversa. Bem despretensiosa não, mas a gente tentou criar esse clima, né? E Sim. com os adolescentes do núcleo, a gente foi discutir gravidez na adolescência. E a nossa psicóloga na época, né, conduziu a roda de conversa, deixou todo mundo muito bem à vontade. E eles, nem viram o tempo passar. Olha Eles aí. adoram. Ou seja, gostaram do assunto. Eles adoram. A questão é a gente introduzir, né? Chegar lá, tomar iniciativa, né? Pra conseguir passar o conhecimento e fazer como o Bruno falou, também saber o que eles entendem daquilo. Isso. Né? Exatamente. Renata, tem alguma colocação sobre? Eu tenho um filho de 1 ano e desde que a gente chegou da maternidade com ele, a gente faz exatamente isso que o Bruno falou. Dizendo quais os limites do corpo dele para que ele conheça o corpo e que ele possa identificar com outras pessoas o que é permitido ou não. Porque uma hora ele vai pra escola, uma hora ele vai pra creche, então ele vai saber identificar, como o Bruno falou. A fralda, a professora, a tia pode trocar, pode limpar, outra coisa já não pode acontecer. E para que ele possa também ser um exemplo pros colegas, pros amigos, pros primos, dizer: isso a gente conversa em casa com meu pai e com a minha mãe. E ajudar as pessoas, as crianças que estão nessa situação também, porque eu acredito que quando uma criança ela sabe o que está acontecendo
o que é permitido e o que não é permitido, ela vai ajudar outras crianças a identificarem. E talvez tenha até aquela conexão, aquela confiança, né? Por ter ali da mesma Às faixa vezes, etária. quando isso não é falado, esse diálogo acontece com um amigo que também não tem conhecimento, e eles ficam especulando coisas, né? Exatamente. Então é muito importante, desde bebezinho, com seu filho e sua filha, tenha essa conversa. Não é constrangedor, não deve ser um tabu, é para proteger nossas crianças, E ainda nossos cria filhos. a conexão. Né? Isso, cria conexão desde cedo, né? E pra você que é pai ou mãe, enfim, conhecido, se você não teve ainda esse diálogo com o seu filho, como a Bruna falou, não é tarde, né? O importante é que essa iniciativa ela seja tomada e essa criança ou esse adolescente ele tenha esse conhecimento, né? Não importa a idade, tem que ser desde bebê, pode ser, mas já que não foi, não é tarde. Então, mãe, pai, amigo, enfim, não se calem, falem sobre o assunto, normalizem, porque como o Bruno falou, há uma diferença, né? Então, meninas, eu queria saber de vocês qual a mensagem que vocês querem deixar para quem nos assistiu, de forma rápida e, claro, objetiva, para a galera que está em casa, né? Sobre tudo isso que nós tratamos hoje aqui. Pode começar por você. Pode. Bom, acho que só retomar uma informação que eu acho muito importante. O abusador, ele não é um monstro, não vem uma placa escrito abusador, ele não é um bêbado da esquina. Ele muitas vezes tá dentro de casa, ele é uma pessoa agradável, ele é uma pessoa que consegue manipular o ambiente, porque ele quer manter aquele comportamento. Então, se você desconfia, acredite na sua criança. Eu acho que outra coisa importante não forçar a criança a ter contatos que ela não queira ter. Chegou um tio, dá um abraço no tio, não quero dar um abraço no seu tio. Gente, a gente não faz isso uns com os outros, né? Vou forçar Fernanda a dar um abraço ali num desconhecido, sendo que ela não quer, ela não tá confortável. Total. Então, essas duas informações e agradecer, né, essa oportunidade de estar falando desse assunto que é muito importante, que infelizmente é muito recorrente, mas que a gente escolheu profissões que se coloca à frente de situações assim. Então, é papel de todo mundo, mas eu sou feliz em poder falar disso para as pessoas. É isso, obrigada. Perfeito. E você, Renata? Então, a minha mensagem é que os pais responsáveis por aquela criança, aquele adolescente, reconheçam os sinais, observem as crianças, acolham essas crianças, protejam elas de forma incansavelmente, mesmo que sejam chamados de pais chatos, tios, avós chatos, que protejam o máximo possível, elas tenham esse diálogo. E como o Bruno falou, né, reforçar essa questão do abusador. Ele não vai estar caracterizado de um monstro. Muitas vezes ele vai conquistar a atenção, a confiança daquela família, daquela criança. E é importante, acredito que seja importante dialogar com as nossas crianças, não aceitar nada de ninguém estranho, né? Porque muitas vezes vai começando a chegar com uma má intenção, presente, né? No final de tudo. E é isso, proteger, escutar e denunciar, não se calar. Temos equipamentos, temos canais disponíveis. As equipes, de forma ética, comprometidas com seus códigos de éticas profissionais, com os direitos sociais, elas vão atender e vão dar os encaminhamentos necessários para que essa criança, esse adolescente, essa família se sinta protegida e acolhida, esteja em um ambiente seguro no atendimento e articular as demais ações de proteção pós o trauma, né? Essas famílias, essas crianças e adolescentes. E obrigada pelo espaço. Obrigada. Falta você, Carol. Assim, acho que para resumir, né? A proteção à infância é responsabilidade de todo mundo, né? É responsabilidade do poder público, é responsabilidade da família, das instituições, responsabilidade de todos nós. A gente tem que entender isso, né? Nós somos responsáveis pela proteção das nossas crianças. E enquanto figura que está atuando no poder público, né? Na gestão, eu posso afirmar aqui que a gente se compromete, né? Em não deixar de trabalhar essas questões para que nenhuma criança, nenhum adolescente passe invisível ao poder público, né?
trabalhar para que a gente mantenha essas políticas constantes, ativas, buscando sempre melhorar, qualificar nossos profissionais, nossos serviços e atender todas as demandas, né? Torcendo para que elas não aconteçam. É verdade. Mas que se acontecer, tem uma equipe preparada, né, para atender. Então, meninas, eu também agradeço, muito obrigada. Foi o nosso primeiro episódio, então assim, ó, se sintam, tá? Ter sido as primeiras a serem convidadas. E obrigada pela coragem, pela empatia, né, pela clareza do assunto que nós tratamos. Não é um assunto fácil de tratar, de lidar, mas é um assunto super necessário. Então, eu acho que essa conversa, ela precisava acontecer. Eu tenho certeza que em algum momento aqui a gente esclareceu a dúvida de alguém, né? E alertou, a gente falou sobre canais de denúncia. Então, obrigado também à galera que estava nos assistindo, né? Espero que a gente consiga ter mais encontros como esse para falar de assuntos tão importantes. E, para finalizar, eu até grifei aqui que encaixa muito com o que vocês disseram, que o silêncio, ele protege o agressor. E a fala, ela protege a vítima, né? Isso. Então, vamos falar mais, denunciar mais. Vamos gritar se precisar. Vamos gritar se precisar, para que a gente consiga ter uma... Como é que eu posso ser ouvidos? Para que a gente consiga alcançar, né, realmente essas pessoas que precisam dessa ajuda. Então, muito obrigada a todos. Obrigada.